Fala galera do canal Tênis Club, tudo bom com vocês? Robson aqui em mais um vídeo de palpites e análises para o tênis. Vamos fazer a cobertura completa desses jogos que estão por vir e por acontecer na madrugada do dia 4 para o dia 5 de outubro, principalmente aqui o ATP de Xangai, Master 1000 e o WTA finais de Pequim na China. A gente vai dar uma passadinha talvez por Wuhan, quem sabe? Vamos ver aqui o que tem, se tem alguma coisinha pra gente. Então é isso, sem enrolação, sem delonga, bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Jogos que vão acontecer aqui nessa madrugada. Programado 2 jogos para 1h30, uma para 3 horas da manhã, 4h30, 6, 7h30 e 9. Lembrando que Xangai teve uma chuva esses dias aí de madrugada lá, né? Na verdade, de dia lá, de madrugada pra gente aqui, alguns jogos foram interrompidos. Então, ficar atento com isso, atento com Xangai, que era uma quadra rápida. Não tá mais tão rápida assim, já estava lenta no ano passado, esse ano está mais lenta ainda e a umidade está matando todos os jogadores. Muita gente criticando a velocidade da quadra e as condições climáticas. A gente vê o jogador trocando de camisa muito mais do que o normal, do que o comum durante as partidas. Então vamos lá, Goffin contra nosso glorioso, nosso querido aqui Diallo. A gente tem o Diallo como favorito. Goffin pagando 2,50. Head to head, confronto direto entre eles, deu Goffin no Australia Open do ano passado. A fase dos dois é semelhante, o Diallo tem um pouquinho mais de derrota do que o Goffin deu uma embalada. Então assim, eu não confio no Goffin para entrar a favor dele, mas eu também não confio muito no Diallo, não é um cara que tem a consistência elevadíssima. Assim, poxa, nossa, eu vou botar todo o meu dinheiro no Diallo. Não acho que seria um jogador tão consistente quanto parece. Mas, por outro lado, a gente também tem Goffin, né? E aí, o que eu tenho para falar para vocês? Se fosse para fazer alguma coisa, eu faria no Goffin. Devido à odd alta, muito alta. Eu acho que a diferença entre os dois, talvez até tecnicamente é grande, mas no momento o Goffin tá num ritmo um pouquinho melhor, deu uma engrenada nessa gira asiática. E lembrando também que ele precisa de resultado para manter o ranking. Porque em Xangai, se eu não me engano, ano passado, ele foi quarto finalista. Já o Diallo conquistou a sua primeira vitória contra o Bonzi, entrou direto na segunda rodada, devido ao ranking protegido. Ele vive uma fase de consistência na sua carreira, nada absurdo, mas mais consistente que anteriormente. Mas ele não tem resultados de grande destaque desde seu último título, né? E também ele tem dado um pouco de azar, se a gente for olhar aqui, ele foi... Cadê? Se a gente for olhar aqui os confrontos diretos, ele deu muito azar no sorteio, né? Igual ele pegou o Fritz em Tóquio, ele pegou o Med, pegou mais quem? Pegou o Sinner em Cincinnati, perdeu por Fritz de novo. Então foi um cara assim que perdeu, são derrotas, mas derrotas que a gente considera comuns no jogador do nível dele. Então essa é uma observação. Se eu fosse fazer alguma coisa, vou jogar no grupo do Telegram. Inclusive, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, tá na descrição. Vou botar também, talvez, no comentário fixado, lá os jogos, as entradas que a gente vai fazer. E eu também coloco algumas dicas de entradas ao vivo, a live, a punter. A gente bate um papo legal. E lembre também que as informações que eu trago para vocês aqui são todas de graça. A única coisa que eu peço é o like e a inscrição no canal. Compartilhar esse vídeo com alguém aí que você conhece, que alguém também gosta de aposta e de análise de jogos. Então eu acho que o Goffin pode sim surpreender o Diallo e ganhar esse jogo aqui, talvez tirar 7, talvez um overgames, dependendo aí da situação. Segundo jogo, Humbert contra Run. São dois jogadores que estão no físico podre, né? Tanto o Humbert quanto o Run, eles têm sofrido na questão física. O Run, ele tá trazendo um pouquinho de desconfiança para Xangai, porque ele perdeu para o Brokowski em Tóquio. Então é um reflexo de uma temporada marcada, né, por problemas físicos e resultados abaixo do esperado. Mesmo assim, ele contou com um sorteio aqui que foi favorável em Xangai e acabou ganhando o Baez, que não assusta ninguém, apesar de ter um pouquinho de dificuldade no primeiro set. Ele acabou vencendo esse confronto, 7-5, 6-4, mas essa estreia não foi convincente. Já Humbert interrompeu uma sequência, se a gente for ver aqui, de três derrotas. Três derrotas contra o Thompson, canhoto, habilidoso, mas também não está passando pela melhor fase da sua vida, tanto mental quanto fisicamente. Então
Ele vem para buscar esse torneio de Xangai, onde ele já teve bons resultados, avançou às quartas de final de 2023. E ele precisa conquistar alguns pontos, desde das quadras indoor que ele não joga tão bem. Então ele também não consegue vencer muitos jogos consecutivos. No head-to-head tá 4-0 pro Run. A última vez que eles se enfrentaram foi em Indianápolis. Foi Indian Wells, desculpa, Indianápolis. Tô com Fórmula 1 na cabeça. Foi Indian Wells, foi em março, foi 2-1. Deixa eu ver como é que foi esse jogo, vamos ver. Olha, foi um jogo apertado, em 7-5, 6-4, 7-5. Então talvez um over. Sei lá, eu não tô botando muito fé no Run não. Apesar de ser um ótimo jogador quando quer, ele é muito instável, perde muita cabeça. Não sei se eu faria muita coisa. Cerúndulo contra Zizo Bergs, aqui talvez tenha uma betzinha. Cerúndulo e Bergs, vamos ver como é que tá aqui. Cerúndulo ele caiu pro Alcaraz, Lever Cup, perdeu pro Tien na estreia em Pequim. Xangai tirou o Manarino que tava jogando bem, cara. Um jogador muito classudo, mas perdeu, né, pro Cerúndulo até com certa tranquilidade. O Bergs tirou o Corda, fisicamente podre, e ganhou o Ruud quando o Ruud abandonou. Subiu no ranking e tem mais pontos a ganhar se conseguir se dar bem contra o nosso glorioso Chico Cerúndulo, que, como eu disse, superou o Manarino em 2 sets, depois de reverter uma quebra no primeiro set. E aí ele precisa performar. O nosso glorioso Cerúndulo é um jogador que era de piso lento, de saibro, mas ele mostrou uma evolução nos últimos anos e já não é mais só aquele cara saibreiro, tanto é que tá no top 30, se não me engano, top 20. Já o Bergs ele sofre com instabilidade após ele ter feito um início de temporada muito bom, assim como o Humbert também. Mas ele enfrentou uma sequência de 7 derrotas e dificuldade de manter a regularidade. Se a gente for olhar aqui as derrotas dele aqui, elas são bem iminentes. Se eu puxar mais, a gente vai ver mais derrotas. Então é um cara que tem encontrado dificuldade de manter o bom nível, apesar de ser um canhoto bom de bola, ele não tem desempenhado tão bem quanto no começo do ano. No head-to-head eles nunca se enfrentaram, eles chegam em fases semelhantes, tendo começado o ano em alta, depois enfrentado queda de rendimento, tanto física também quanto mental. No entanto, eu acredito que a experiência do Cerúndulo em Master e a capacidade dele nessas campanhas, talvez ele seja um clutch, seja a mente um pouco mais fechada do que o Bergs e leve aí uma vantagem, mas nada vai me surpreender se o Bergs conseguir tirar algum ponto ou algum set até do Chico Cerúndulo, dependendo de como ele chegar para esse confronto. Vamos ver como é que tá a odd. Head to head, odd 1.57, 2.38. Tá longe essa odd do Cerúndulo. Vamos ver, talvez alguma coisa para live ou ao vivo. PK contra Fritz não tem muito o que fazer. Se o Fritz jogar o que sabe, é 2-0. PK saca muito, mas quando ele precisa do saque, ele erra. É impressionante, né? Então não dá pra você ir a favor de um cara que só tem saque contra o Fritz, que é um ótimo devolvedor, rebatedor. Nishioka e Munar. Cara, o Nishioka, ele nos surpreendeu aqui tirando o nosso Rublev, né? Surpreendeu mais ou menos. A gente já esperava que o Rublev poderia dar uma pipocada depois de 1-0. Levou a virada pro Nishioka. Mentalmente muito fraco o Rublev. Ele deu entrevista após o jogo e perdeu. Tá no teto, né? Não consegue mais jogar mais. Mas aí o Nishioka, irmão, embalou 4 vitórias. 1, 2, 3, 4. E esse é um retrato do Nishioka. Ele vai muito mal. Aí tem um pico de ir muito bem. E aí? Vocês fariam uma bet a favor dele? Provavelmente ele vai estar de zebra aqui, ó. 2.50 contra o Munar. Talvez um 7 pro Nishioka, quem sabe. Vamos ver como é que vai estar na Pinnacle depois. Como eu disse, eu vou jogar tudo no grupo do Telegram. Mas é interessante, o Munar ele vinha aqui de 3 derrotas seguidas. O Australian Open perdeu pro Musetti, os Open perdeu pro Musetti, estreou com derrota pro Berrettini lá em Tóquio, aí ganhou do Fucsovic e ganhou do Cobre, 2 argentinos, mas fisicamente também podre os dois. O Munar que fez uma bela campanha no início, até se machucar no início do ano, até o meio, até se machucar, e não conseguir voltar com o mesmo desempenho que antes. No head-to-head, no confronto direto, a gente tem 1-1. 2-0 pro Nishioka em 2022 e 2-0 pro Munar em 2024, é isso? O Munar tem sido mais consistente e regular em 25,
mas o momento favorece o Nishioka. Eu gosto muito de valorizar momentos, porque eu acho que isso tem muito a ver com as entradas de valores. O Nishioka ele chega embalado, adaptado às condições locais e cheio de confiança, né? Após derrotar o Rublev, que era no top 20. Isso vai tornar esse confronto bastante equilibrado, com real chance de surpresa a favor do japonês. Então vamos deixar esse jogo aqui marcado. Hubert Run, vamos ver também se fica interessante. Serão do Libergs eu não vou fazer entrada. O Golfan de Alô talvez eu faça. Vacharot contra Machak. Vamos dar uma olhada aqui. Head to head. Olha, velho. Machak bem empolgado também. 4 vitórias em Xangai. Contra o Bazarawet. Contra o Drax. Contra o Lars Deger. E contra o Bubik. O Bubik também já encerrou a carreira. Encerrou o ano, né? O Machak ele ganhou o João Fonseca no Australian Open. Em vez de uma derrota pro Fritz. No Australian Open não. No US Open. Em Tóquio perdeu pro Shimbakuro e ganhou do Belucci. 2-0, 2-0. O que nós temos para falar desse confronto? O Thomas Machak ele começou a gira asiática com essa derrota precoce, mas recuperou a confiança, né? Ganhou o Belucci na estreia. O tcheco ele tem pontos a defender. Então uma outra coisa, quando eu falo que a gente traz informação aqui no canal que você não acha em qualquer lugar, ou você tem que pesquisar muito, eu trago mais chegadinho para vocês, é o seguinte, ele tem pontos a defender. Ano passado ele foi semifinal no Master de Xangai. Derrotou Carlos Alcaraz, Tommy Paul e caiu pro Sinner. Então ele faz uma gira asiática boa. Seu melhor resultado em nível de Master foi aqui em Xangai. A chave se abriu após a eliminação precoce de Bubik, oferecendo para o Machak a possibilidade de enfrentar um adversário teoricamente o mais acessível aqui na terceira rodada, que é o Bachero, que também vem empolgado. Só que em 2025 ele já acumula derrotas contra os jogadores fora do top 100, também informação que eu trago para vocês que vocês não acham em qualquer lugar, que mostra a vulnerabilidade em jogos inesperadamente complicados. Já o Vacharot, por sua vez, ele surpreendeu ali na Bubik. Para mim não foi surpresa. Já esperava que o Bubik, depois dessas 17 vitórias seguidas aí, ele iria largar a mão quando ele fosse campeão e perdesse. Então o Vacharot ganhou o Bubik. Ele tem pouca experiência em chaves principais de ATP, mas sempre deixou uma impressão boa quando enfrentou jogadores de ponta, como o Dimitrov em Monte Carlo. Apesar de um 2025 regular, chega embalado pela vitória mais expressiva da carreira e já saltou de 204 para 166 no ranking ao vivo. Ele é fisicamente sólido, resistente e aposta na intensidade e longa troca para equilibrar contra Machak. Isso é importante porque desculpa, jogo físico é bastante exigido nessas condições de Xangai. No head-to-head eles nunca se enfrentaram, o favoritismo é do Machak, ele é mais completo e mais técnico. E ele já está consolidado nesses Masters, além de ter pontos a defender. Ainda assim, se Machak conseguir se impor nessa batalha física, explorar a pressão do tcheco, ele pode fazer com que o Machak perca esses pontos defendidos e vai transformar o duelo em um teste mais duro. Então, provavelmente também a gente pode achar uma betzinha aqui. Deixa eu ver como é que estão as odds. 3,50, rapaz, 3,50. Eu acho que eu vou entrar nesse cara para ganhar um set, hein? Fazer excelente. Duelo físico. Vamos ver. Vamos ver. Hoffman contra Djokovic. Cara, eu acho que aqui também não tem nada. O Djokovic ficou muito tempo parado, né? Então a gente pode talvez pegar uma falta de ritmo dele. Sei lá. Não atuava desde os Open contra o Alcaraz. O Tsitsipas. Já o Hoffman vem empolgadão aqui em Xangai. Tá fazendo uma boa gira asiática, né? Em Chengdu ele perdeu pro Gudikov, mas em Jinshan ele venceu em 3 vitórias seguidas, aí perdeu pro Spreezy, sei lá quem é esse cara, mano. Em Xangai ele vem de 4 vitórias seguidas contra Mochizu, Kubler, Sonego e Tiafoe. Sei lá, acho que não vai dar. Contra o Djoko não dá. Não dá contra o Djokovic. Impossível. Impossível não, mas difícil, né, pra ele. Grexpo contra Sinner também não tem nada aqui. Beleza? Fechamos WTA da China, de Xangai. Vamos agora para os simples. Finais, vamos para as finais. Noscova contra Anisimova. Cara,
que a Anisimova fez pra cima da Galf ontem foi absurdo, tá? Foi absurdo. 2-0. Olha esse jogo, cara. Vou pegar aqui. Vamos pro jogo. 6-1, 6-2. Caramba. 6-1, 6-2. Cadê status? Olha só isso daqui, meu irmão. 85 de primeiro serviço. 85. 39 da Galf. Bizarro, né? Jogou demais ontem, a Anisimova. E agora vai enfrentar a Noskova na final. Confronto direto entre elas. Tá 1-1. Indian Wells. Noskova ganhou a Anisimova 2-0. E o Wimbledon esse ano deu a Anisimova 2-1. Então é o seguinte, minha leitura. Não conhecia a Noskova, o jeito de jogar. Levou de 2-0. Conhecia o 2-1. A Amandinha Anisimova, ela se adapta muito bem às partidas. É uma excelente jogadora. As duas em ótima fase. Final a gente não gosta de fazer muita coisa. Lembrando que a gente pegou essa vitória da Noskova aqui, ó, de 2,5, 2,5. Pegamos bem. Essa aqui, esse jogo aqui, achei que ia ser over games, acabou não sendo, não bateu, a gente levou um head aqui. Não sei se eu faço muita coisa, tá? Mas se eu fosse fazer alguma coisa eu faria em over, com certeza. Porém, essa odd da Noskova 3,20 me agrada pra caramba, velho. Mas a Anisimova tá bizarra. Então acho que eu não vou fazer nada aqui. O Hangzhou vamos dar uma passagem. Não, é uma vamos dar uma passagem bem por cima. Alexandrova, Boko, Bensik, Vetic. Vamos ver aqui como é que tá. Odd para Bensik em 43. Não tem nada aqui não. Vamos lá, mais alguns jogos. Se extrair Ostapenko. Vamos ver como é que tá. Odds. Cara, esse daqui eu acho que tá interessante, hein? Ostapenko, cara, por que o Ostapenko tá pagando só 3 derrotas seguidas? A fase do Ostapenko não é tão boa, mas deu Ostapenko, se estreia, Ostapenko. Meu irmão, acho que vou fazer uma bet nesse jogo aqui na Ostapenko, hein? Capaz de eu fazer. Danilovic e Tauson, Clara Tauson, gosto demais dessa gorducha da Tauson. Radiohead, Tauson e Danilovic 2-0, 2-0, 1-1 no confronto direto. Olha, está 1,44 aqui, não vejo muita coisa não. Godermotov frente, Klesser, Cotes como chuva, Kruger, Batista, Navarro, Sarko, Osório, Raducano, Amelie, Srankova, Kalinskaya, Jastreska, Sismo. Vamos lá. Joint contra Azul. Rapaz. E cara, pra mim essa Joint não joga nada, mano. Não joga nada. Eu acho ela ridícula, horrível. Vamos ver a Azul. E a Azul perdeu pra Andreeva. A Azul também não dá pra confiar, né? Mas essa Joint é ridícula. Mas eu não vou fazer bet nesse jogo, não. Raducano contra Lee. Anuli. Como que tá de odd aí? Rapaz, é capaz de eu fazer um bet, uma entrada na Lee aqui também. Mushova contra Kotsko. Como é que tá de odd? Pô, Kotsko tá pagando 2,38. Capaz de eu fazer um negocinho aqui também. Kessler e Christian. Aqui vai ter equilibrado a odd. Não tá. Meu irmão. Aqui é capaz de eu fazer também alguma coisa. Vamos lá. Se estreia Ostapenko pagando 2,38 no Ostapenko, cara, sinceramente, eu acho que eu vou fazer essa bet. Por mais que ela tá vindo de 3 derrotas, eu vou entrar pelo menos um set do Ostapenko, dependendo da odd. Um set no Ostapenko. Ou até a Beck Ostapenko, tá? Vou entrar a favor. Klesser e Christian. No confronto direto, pô, a Christian também tá numa fase ridícula, né? Ridícula. Tudo que jogou, perdeu.
Mas no confronto direto já deu Christian. Quem sabe também a gente pega um 7 aí nessa odd de 2,75. Interessante. Acontece com o Muchova. Cara, pra mim é um confronto que a Muchova tem vantagem, mas não é essa vantagem toda não, entendeu? Vamos ver. Retrospecto das fases de cada uma também não é tão ruim. Koitsuka perdeu pra a Muchova perdeu pra Nissimova e a Koitsuka perdeu pra Jéssica Pegula. Beijinho, beijinho. Enfim, vou dar uma olhada aqui com mais calma, Raducanu e ali. Tá quanta odd? 3,20. Meu irmão, eu vou entrar na Ali aqui novamente. Vou entrar. Perdeu pra Pegula e perdeu pra Osório. Confronto direto, deu Raducanu 2-1. Acho que não vou entrar não. Mas essa odd aqui, 3,20, pô, interessantíssima, hein? Enfim. Vamos tá vendo o que rola aqui. ATP de Xangai, e Beijing, WTA e WTA de Wuhan. Vamos tá vendo o que rola, vamos tá vendo as odds. Tudo que eu fizer aqui eu vou jogar no grupo do Telegram. E é isso, galera. Não esquece de deixar o like, essas minhas opiniões, se inscrever no canal. Deixa aqui também um comentário, ver se a análise do jogo, se sua análise é semelhante a mim ou não. É isso então. Valeu, falou. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.